Bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral pela Europa, com o casal Marta e Mauro no seu motorhome chamado Vida, desde 2020, com a nossa gatinha Chandra. Olha, por poucos minutos a gente se livrou de uma chuva bem forte na nossa cabeça, viu? A gente estacionou numa vaga comum, aqui, o pessoal estaciona mesmo. Mesmo quem mora, né, e tem autocaravana, estaciona, deixa o carro aqui para viajar de fim de semana, é feriado. Tem muita autocaravana estacionada por aqui entre os carros. Tem muito carro também, ó, tem mais outra ali, outra ali, outra ali. Tá cheio de autocaravanas, de motorhome estacionados por aqui, né? Campers. E o estacionamento é lá no fundo, ó. Mas ali encheu d'água, tem a plaquinha ali de autocaravana. Então não tem nenhuma autocaravana estacionada lá. Investimento ou gastos? Bom, como a gente está amando muito o nosso estilo de vida e a gente pretende viver isso por muitos anos ainda, nós estamos fazendo alguns investimentos para que a nossa qualidade de vida melhore. Então, esse mês foram 3 investimentos. Nós compramos 2 travesseiros novos, pagamos R$12,90 cada um. Aqueles travesseiros de tipo NASA. Viscoelástico. Isso, viscoelástico. Nosso fogão, que nós compramos na Bélgica 2 anos atrás, tinha quebrado. Acho que a gente comentou com vocês. Infelizmente ele parou de funcionar. E fizemos um bom investimento. Compramos agora um fogão com uma tecnologia bem melhor do que aquela que tinha o nosso outro. Que era de resistência e esse é de indução. Aquele nós pagamos 20, compramos no susto, porque compramos a primeira lojinha que vimos, e esse a gente comprou no auge, pagamos R$39,90. Ele é de indução, tem umas coisas... E tem 3 anos de garantia, então... Então tem umas coisas do tipo, você põe a panela, ele identifica o material, muda a temperatura, olha... identifica o tamanho da panela, é bacana. Tem proteção para criança, né? Que a Chandra pode subir em cima e ligar sem querer. Claro, tem que proteção. A gente se preocupa, nós vamos abrir ele daqui a pouco para mostrar para vocês. E outra coisa, agora que a gente vai passar o inverno aqui na Itália, e um dos nossos medidores de temperatura, relógio de temperatura quebrou, então a gente comprou esse, que é uma mini estação meteorológica. Estação meteorológica. Agora eu vou passar a palavra ao Mauro, que ele manja mais do que é isso. Peraí. Bom, na verdade eu que sempre quis isso aqui. A Marta sempre achou que era desnecessário, mas eu acho necessário você ter controle da temperatura, principalmente externa. Até porque no inverno, se você pegar a temperatura abaixo de 0, você tem que estar com o seu boiler ligado para aquecer a água, senão os canos podem congelar a água por dentro e estourar tudo. E aí o prejuízo é muito grande. E é o que acontece com muita frequência, que a gente vê muitas pessoas reclamando disso. Dessa situação, né? Então, estourar os canos, com certeza. Se tiver no inverno, né, tem que deixar o aquecimento da água ligado o tempo todo, até sair da baixa temperatura. E eu tenho procurado essas estaçõezinhas meteorológicas, mas eu queria uma que me desse um alerta, né? E eu já tinha visto no Lidl, mas o Lidl vocês sabem, né? É um querido nosso, mas ele coloca as coisas quando ele bem entende, né? E ele coloca de vez em quando esse produto para vender. Não é sempre que você encontra. Para quem está rodando sempre, então, que é o nosso caso, dificilmente acha. Dessa vez eu achei e fiz questão de comprar. Pagamos 20 euros, R$19,90. E ele tem temperatura interna, aqui tem um dispositivo interno, né, um painel, com as fases da lua, umidade e a temperatura interna e externa, porque ele tem um sensor que você coloca externo do carro, ou na varanda, quem tem uma casa, né, até 100 metros de distância, e ele te dá a temperatura externa. E o que é legal, o que eu achei importante, é que ele dá um aviso de queda de temperatura. Então ele toca um alarme quando abaixa a temperatura e você precisa, sei lá, ligar o aquecedor, fazer qualquer coisa. Ele tem um dispositivo que avisa a gente de que está geando ou nevando. Isso é importante, isso é legal, isso vai ajudar bastante. Fora isso, ele é bonitinho, né? Então, e é a pilha recarregável. Então, para a gente, se fosse sempre ligado na tomada o tempo todo, também não serve. Tem que ser a bateria para que funcione bem dentro da autocaravana, dentro do motorhome. E detalhe, daqui a alguns dias o Mauro faz aniversário e ele pediu como presente de aniversário. Vocês já viram o tom de prova, já é o presente de aniversário dele, hein? Pois é.
Já garantiu. Esse é o presente de aniversário que a Marta me deu. Quero ver o que eu vou ganhar dos outros, né? Olha, e ele falou o assim... número da minha conta, pode mandar um presente em dinheiro. Ele falou assim, você ia me... Mas pode ser meu presente de aniversário. Eu falei, então tá, é o presente de aniversário. Ele falou, mas você ia me dar mais alguma coisa? Você ia me dar alguma coisa? Aí eu falei, não. Então tá saindo lucro. Ó, isso é pra mim e o fogão é pra Marta cozinhar mais. Ai, vai sonhando, vai, palhaço. Olha, na verdade ele estava um pouco aberto e ele estava com... Peça, era a última peça, então ele estava com preço mais promocional. É, preço mesmo. No livro, 19 e pouco. As duas peças. Aqui. Esse é o que fica fora. Né? Ele não é a prova d'água, é a prova de chuva, de respingo. Se você vai deixar num lugar descoberto, é complicado. A gente vai ter que bolar um sistema para pôr do lado de fora da caravana. Vem com o manual e, como tudo aqui na Europa, como tudo não, né? Como esses produtos do Lidl eletrônico tem 3 anos de garantia também. Isso é bacana, tanto esse quanto o fogão. Se o nosso outro fogão tivesse 3 anos de garantia, a gente não tinha perdido ele, porque ele parou de funcionar. Bacana, né? Então agora é só instalar e ver como funciona. Depois eu mostro para vocês ele em funcionamento. E aqui, apesar de ter umas 10 autocaravanas estacionadas, a maior parte é estacionada mesmo, de morador. Não tem pernoitando não. Tem uma ali no fundo que é uma francesa, que eu já falei. Chegou ali, se aconchegou e está lá. E quem está aqui passeando pelo estacionamento são coelhos. Muitos, nós já vimos 3 pelo menos. Mas deve ter bem mais. Tá tudo por aí. E nós vamos pernoitar aqui, dormir aqui, tranquilos e seguros. E em paz. Bom dia, e esta é a cidade de Forli. Temos aqui logo no estacionamento informações turísticas e já foi pelo menos uma cidade amuralhada e planejada, olha só. Agora vamos ver ela pessoalmente. O estacionamento que nós estamos é esse aqui. Tem um passeio aqui que vai até o centro da cidade. Tanto aqui Forli quanto Faenza, que a gente passou, é famosa pela cerâmica. Então a gente vai encontrar muita decoração voltada nisso. Aqui é um mosaico, muito louco, aliás. Nossa, muito lindo. Até embaixo aqui, todinho a passagem, a passarela aqui de baixo. O túnel. É o túnel. É, bacana. O artista que fez isso está de parabéns. Muito bonito. E aparentemente ele faz isso com entulho, com retalho. Peças de cerâmica, talvez quebradinhas. Mas, meu, que lindo ficou. Ele usa muito espelho também. Olha do lado de cá, os peixinhos se beijando. Olha que lindo. Já aqui no começo da cidade tem um museu, Museu San Domenico. Aqui a gente já começa a ver a movimentação do centro histórico, a arquitetura e o cotidiano de Forli. Chegamos em Forli, uma cidade fundada pelos romanos no século II a.C. Tem uma população de aproximadamente 110 mil habitantes. Seu nome original era Forum Live. E olha que bacana, para nossa surpresa, encontramos uma equipe de escavação numa pesquisa arqueológica dentro da catedral. É por aqui que a antiga estrada que leva para Toscana começa.
Já estamos nos pés dos Apeninos. Esse é o Mercado Central. E olha que legal, aqui na Itália não tem Halloween, tem Halloween. Gostei bastante dessa ideia. Olha, aqui rola o mercado de frutas, verduras, legumes e produtos hortifrutigranjeiros, peixes, carnes. Bacana, né? Assim, a gente fez nosso roteiro aqui na Itália sem se preocupar muito com os pontos turísticos. Até porque a gente já veio uma vez, foi principalmente nos pontos que a gente queria conhecer. E agora a gente se focou muito mais em segurança e em qualidade de viagem, né? Em viajar bem, tranquilo. Mas é impressionante como cada cidade que você para é um ponto turístico aqui na Itália. Porque dessa vez eu priorizei realmente a gente parar em áreas de serviço. Não quis parar em P. Quem sabe numa segunda volta. Porque é que pode? Na Itália você pode estacionar e pernoitar. Em qualquer lugar. Então a gente para às vezes nos supermercados e faz um tourzinho por alguma cidadezinha que está no meio do caminho. Mas eu tô me reapaixonando pela Itália. Reapaixonando pela Se é que existe isso, porque eu amei a Itália. Para quem não sabe, quando eu vim a primeira vez na Itália, foi quando eu falei, gente, eu me sinto europeia, porque eles são muito desprendidos aos bens materiais. E eu falei, eu me sinto muito europeia. Em relação ao brasileiro, né? E eu falava, nossa, por que eu não posso viver isso, essa tranquilidade, esse sossego? E foi na Itália, principalmente, que eu me apaixonei pelo estilo de vida europeu. E olha onde a gente está. Eu tô tão feliz. E a gente parou aqui numa cidadezinha, sim, que era no caminho. A gente sabia que era uma cidade intermediária em termos de população. Mas é um espetáculo de arquitetura, história. É linda. Vocês viram na igreja? Eles estão escavando ali. A gente pensou que era reforma. Eles estão escavando, estão fazendo. Eles estão encontrando. É arqueologia, é um trabalho de arqueologista ali. Mas é uma coisa assim, impressionante. Muito legal. E aí, de repente, você se depara com uma praça como essa aqui. Como em toda a Europa, a gente aqui encontra um monumento aos combatentes das guerras de um modo geral, pela liberdade do país. E olha onde os miúdos vêm fazer desenho e estudar. Uma praça cheia de história. E aí eles vêm aqui para aprender, desenhar. Por isso que na Itália é cheio de artista. Verdade. Bom, nossa EMA, que é a Estação Meteorológica Analâmbrica, que aqui nessa casa só entra mulher, ficou nesse cantinho aqui, ó. Então ele mostra a lua, a hora, né? E a temperatura interna e a externa, 18 graus e 6 lá fora, e a umidade, né? Como tá chovendo, aqui ele fica o tempo todo ligado se tiver na energia elétrica. Caso contrário, na pilha, ele desliga com um pequeno timer, né? Mas ó, tem alarme também, tem a hora e tudo mais. Ficou bacana, ficou jeitosinho ali junto com o painel. Tá aí o nosso sistema de meteorologia viajando geral. Mais uma canja para vocês. Ó. Mais uma canja. Bom, vamos ficar mais um dia aqui na cidade, Forli. Também a cidade é linda, é grande. Choveu muito, a gente não conseguiu visitar direito. E hoje acho que tem um evento. Mais tarde. Então vamos visitar a cidade. Essa área que nós estamos aqui, olha, para vocês terem ideia, aqui eu vou mostrar para vocês onde é que é o estacionamento de autocaravanas, é aqui. Mas a água, há alguns meses atrás,
Choveu tanto que ultrapassou essa mureta. A água veio tudo aqui, cobriu tudo aqui, ó, acima da nossa cabeça. Choveu esses dias, né? Dá um pouco de medo, mas parece que está controlada. Mas essa região sofre com as chuvas. Mas aqui destruiu todo o O piso estacionamento. está todo levantado. Mostra para eles verem. Aqui, ó. Aí. Tudo isso é resultado de uma inundação mesmo. Ó, aqui é uma praça, um parque, olha até onde chegou a água ali, tudo cheio de lama, tá vendo? Passou, encheu, inundou isso tudo aqui. Essa parte aqui é uma área de lazer, está interditada. Estão reformando aí para liberar de novo. Aqui é uma escola primária, mas é só para mostrar para vocês aqui o trabalho de cerâmica colocado nas escadas e na parede. Ó. E é daqui dessa praça maravilhosa, num lindo dia de sol, que sai o roteiro sugerido, que é Forli, cidade de 900. Antiga, 900. Né? Então é daqui que começa. Começa daqui e nós vamos seguir para lá. Essa torre do relógio, tá vendo o relógio ali em cima? Vou mostrar. Ela estava destruída e foi reformada agora em 2019. Agora eu pergunto, né? O italiano também tem umas ideias. Para que botar aquele reloginho? Por que não botou logo um relógio digital? Em 2019 já tinha, né? Ai, meu Deus! Sei lá, um LED. Uma iluminaçãozinha colorida. É pra esquecer o que ele Ficava fala, bonito, só fala né? besteira. Um relógio velho daquele. Retificando, não é do ano de 900. A cidade tem traços de civilizações de 900. Mas o percurso que a gente está fazendo é, na verdade, uma homenagem à arquitetura do século XX. Do início do século XX. Então, lindíssima, por sinal, que vocês estão vendo aí, mas não era o que a gente imaginava. Não, eu pensei... Errata! Eu procurei ruínas, mas está tudo em pé, tudo inteiro, moderno, prédio de... Bonitos, prédios gigantescos. 50, 100 metros de altura, né? 900... Mas também já prédios com mais de 100 anos também, né? Mas é uma homenagem à arquitetura de muito lindo, muito lindo. E aqui mais um prédio, arquitetura... É estação de trem. É isso. É isso. E a pequena quis passear, ela saiu. Onde ela fica? É uma figura. É estacionamento aqui, ó. Tem que ficar de olho, mas como eu não saí para andar com ela, ela fica ali. Já entrou. Não aguento ficar longe de você, paizinho. Olha, aqui tem um castelo, Rocca di Rivaldino, mas está em restauração, está fechado. Tem um jardim aí para visitação, mas agora está fechado, desde o dia 3 de abril. E assim foi a nossa visita em Forli. Mais um pontinho no mapa, clicado pelo Viajando Geral. Mais um lugarzinho nessa Itália maravilhosa que conhecemos. E aí, já se inscreveu no canal?
Aproveite agora e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Afinal de contas, fazemos vídeos para você de uma forma divertida e descontraída, mostrando um pedacinho dessa Europa maravilhosa.